Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você sabe, no fundo do seu peito, que merece mais, por que você ainda aceita tão pouco? E não vem me dizer que é falta de opção. Não é. Isso tem nome. Dentro da psicanálise, a gente chama isso de repetição. E hoje eu quero te mostrar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Você não está preso em pessoas erradas. Você está preso em padrões inconscientes. Enquanto você não entender isso, vai continuar escolhendo o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de chefe, o mesmo tipo de frustração, só que com nomes e rostos diferentes. A armadilha da repetição. Freud já falava sobre isso há mais de 100 anos. A compulsão à repetição. A gente repete, não porque gosta de sofrer, mas porque o inconsciente prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo quando o conhecido dói. Você já parou para pensar porque aquela pessoa que te trata mal parece tão familiar? Porque você aceita migalhas de afeto como se fosse um banquete? Porque você fica em empregos que te sugam a alma, mas não tem coragem de sair? Não é fraqueza, é lealdade inconsciente ao seu passado. Você está sendo fiel a uma história antiga que foi escrita na sua infância. E o pior, você nem lembra que assinou esse contrato. De onde vem esse padrão? Vou te contar uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas que aceitam menos do que merecem foram crianças que aprenderam que amor se conquista com esforço, silêncio ou sacrifício. Quem cresceu ouvindo não chora, não incomoda, seja bonzinho, aprendeu que ter necessidades é egoísmo. Quem foi criticado, comparado ou ignorado, aprendeu que só é digno de amor quando é perfeito ou útil. Quem viu os pais se destruindo um ao outro, aprendeu que amor é drama, é tensão, é quase. E o inconsciente guarda isso tudo. Guarda tão bem que, quando você cresce, ele te entrega exatamente o que você já conhece. O quase amor, o quase respeito, o quase sucesso. Porque o inconsciente não quer o melhor para você. Ele quer o familiar. O momento da virada. Agora vem a parte mais importante dessa palestra. Você só vai parar de aceitar menos quando conseguir fazer uma coisa muito simples, mas muito difícil. Tornar o inconsciente consciente. Isso significa olhar para dentro e perguntar sem piedade: que história antiga eu estou repetindo na minha vida hoje? Que criança ferida ainda está escolhendo por mim? O que eu acredito que mereço de verdade? Porque enquanto você não mudar a crença interna, vai continuar sabotando tudo que é bom que chega perto de você. Já viu aquela pessoa que, quando as coisas começam a dar certo, arruma um jeito de estragar tudo? Isso não é azar. Isso é o inconsciente dizendo: peraí, isso aqui não combina com a minha história. Como começar a mudar para valer? Não é com pensamento positivo. Não é com merecimento de coach de Instagram. É com confronto interno. Comece fazendo isso hoje. Primeiro, identifique o padrão que mais se repete na sua vida. Relacionamentos, trabalho, dinheiro, autoimagem. Segundo, pergunte: qual é a crença antiga que sustenta esse padrão? Terceiro, e a pergunta que mais dói, mas mais liberta:
O que essa criança dentro de mim ainda precisa entender para eu poder escolher diferente. Depois disso, toda vez que você sentir vontade de aceitar menos, pare, respire e escolha conscientemente o que a versão adulta de você realmente merece. Não vai ser fácil. A repetição é confortável, ela é conhecida, mas ela também é a prisão mais silenciosa que existe. Então eu te pergunto de novo, agora olhando nos seus olhos através dessa tela, você vai continuar sendo leal ao seu passado ou vai ter coragem de ser leal ao seu futuro? Você merece mais, não porque eu estou falando, mas porque você já sabe disso há muito tempo. A única pergunta que resta é, até quando você vai fingir que não sabe? Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já decidiu que não quer mais viver repetindo. Agora o resto depende de você. A repetição que ninguém percebe. Na clínica eu vejo isso o tempo todo. Pessoas incríveis, conscientes, inteligentes, muitas delas até fazem terapia, meditam, leem livros de desenvolvimento pessoal, mas que, ano após ano, sempre escolhem o mesmo tipo de relação. Um parceiro que não se entrega, uma pessoa que some quando as coisas ficam sérias, alguém que critica, que controla, que dá migalhas e chama isso de amor. Ou então um chefe que explora, um amigo que só aparece quando precisa. E a pessoa olha para mim e fala, Alan, parece que eu tenho um ímã pro errado, deve ser azar. Não é azar. Sigmund Freud já dizia, há mais de um século, o sujeito repete aquilo que não conseguiu elaborar. Ou seja, você não escolhe qualquer pessoa, você escolhe alguém que, de alguma forma, te faz sentir algo que já é familiar. Mesmo que doa, mesmo que humilhe, mesmo que te deixe exausto. Porque o inconsciente não busca felicidade, ele busca reconhecimento. Ele busca reencontrar aquela sensação antiga que ele já conhece desde a infância. É como se uma parte sua dissesse, esse aqui eu conheço, esse padrão eu sei dançar, mesmo que a dança seja triste, pelo menos eu sei os passos. E é por isso que você consegue tolerar coisas que, se viesse uma amiga passando, você diria, amiga, pelo amor de Deus, sai daí agora. Mas quando é com você, você fica. Você justifica. Você normaliza. Porque não é só sobre a outra pessoa. É sobre o que essa relação ativa dentro de você. É sobre aquela criança que aprendeu que amor tem gosto de ansiedade, que afeto vem misturado com rejeição, que para ser vista precisa se anular um pouco. Então, não se engane. Não é falta de sorte. Não é que as pessoas boas já estão todas ocupadas. É repetição. É lealdade inconsciente ao seu passado. É o seu inconsciente tentando resolver, no presente, uma ferida que nunca foi elaborada. Enquanto você não olhar para isso de frente, vai continuar trocando de rosto, mas mantendo o mesmo roteiro. O que você chama de amor pode ser outra coisa. Agora eu vou falar algo que pode incomodar. Nem tudo que você chama de amor é amor. Às vezes, o que você sente não é amor. Às vezes é ansiedade. Às vezes é carência. Às vezes é puro medo de ficar sozinho com você mesmo.
Você já reparou como o coração acelera quando aquela pessoa demora para responder? Como você fica checando o celular a cada 2 minutos? Como você começa a se diminuir, a se explicar, a tentar ser mais fácil, só para não perder o contato? Isso não é amor. Isso é o seu sistema nervoso em alerta máximo, achando que a sobrevivência depende da atenção dessa pessoa. Jacques Lacan dizia uma frase que mexe com a gente até hoje: o desejo é o desejo do outro. Isso significa que, muitas vezes, você não quer a pessoa em si, você quer ser desejado por ela. Você quer que ela preencha aquele buraco antigo de não ter sido escolhido, visto ou valorizado. E o pior, quanto menos ela te dá, mais forte fica essa ilusão de que, se ela me quiser, eu finalmente vou valer alguma coisa. Principalmente quando ela não te escolhe, principalmente quando ela te trata com indiferença, principalmente quando você sente que precisa conquistar o afeto dela todo santo dia. Aí, o que era para ser relação vira caçada. O que era para ser amor vira prova de valor. E você confunde intensidade com profundidade. Você acha que está apaixonado, mas na verdade está repetindo o papel que aprendeu lá atrás. Ser o que o outro precisa para finalmente ser notado. E quando você chamar isso de amor, vai continuar aceitando migalhas e achando que é banquete. Porque amor de verdade não te deixa ansioso o tempo todo. Amor de verdade não te faz questionar o seu valor a cada silêncio. Amor de verdade não te obriga a mendigar atenção. Amor de verdade te expande. O que você tem chamado de amor, muitas vezes te encolhe. Então, para um segundo, e se pergunta com honestidade: o que eu realmente sinto quando penso nessa pessoa? É calma ou é turbulência? É segurança ou é a adrenalina de nunca saber se vou ser escolhido hoje? Se for a segunda opção, talvez não seja amor, talvez seja só o seu inconsciente tentando curar uma ferida antiga através de quem não tem condição de curar nada. Enquanto você não diferenciar uma coisa da outra, vai continuar trocando de pessoa, mas mantendo o mesmo vazio. Dependência emocional não é fraqueza. Eu atendo muitas pessoas que chegam no consultório e dizem assim, quase sussurrando: eu sei que essa relação não é boa, eu sei que ele ou ela me faz mal, mas eu não consigo sair. Eu tento, mas volto. O que há de errado comigo? E eu sempre respondo a mesma coisa: isso não é fraqueza, isso não é falta de caráter. Isso não é você sendo burro ou masoquista. Isso é estrutura emocional. John Bowlby explica isso muito bem com a teoria do apego. Desde os primeiros anos de vida, o nosso sistema nervoso aprende o que significa estar conectado. Se você cresceu com um cuidador imprevisível, que ora te dava afeto, ora te ignorava, ora te criticava, ora te abandonava emocionalmente, o seu corpo registrou que amor vem misturado com insegurança. E o pior, ele registrou que toda essa instabilidade é o que parece normal. Por isso, quando você encontra alguém que te trata bem, com consistência, com respeito, com calma, você se sente estranho, quase desconfortável, como se algo estivesse errado. Porque o seu corpo não reconhece paz como amor, ele reconhece instabilidade. Ele reconhece a ansiedade de não saber se hoje vai ser um dia bom ou ruim.
Ele reconhece a adrenalina de ter que conquistar o afeto a cada momento. É por isso que muitas pessoas saem de relacionamentos tóxicos e depois de um tempo sentem falta, não da pessoa, da sensação familiar de caos emocional. A dependência emocional não é fraqueza de personalidade. É uma estratégia de sobrevivência que a criança dentro de você criou para não perder o vínculo. Ela aprendeu que, para continuar sendo amada ou para não ser abandonada, precisava tolerar o intolerável, aceitar o inaceitável, se anular um pouco, se esforçar mais, se tornar fácil, compreensiva, forte. E agora, adulto, você continua repetindo essa mesma estratégia, achando que está amando. Mas amar não é se destruir para manter o outro por perto. Amar não é virar contorcionista emocional para caber no espaço mínimo que te dão. Amar de verdade começa quando você consegue dizer: eu mereço consistência, eu mereço tranquilidade, eu mereço ser escolhido sem ter que mendigar. E quando seu sistema nervoso ainda não reconhece isso como seguro, é exatamente aí que começa o trabalho mais importante. Reaprender o que é amor saudável, mesmo que no começo pareça estranho, vazio ou sem graça, porque o que parece sem graça, muitas vezes é só o seu corpo aprendendo pela primeira vez o que é paz de verdade. Então, se você está preso numa relação que sabe que não te faz bem, pare de se culpar, pare de se chamar de fraco. Comece a entender, você não está ficando por amor, você está ficando porque o seu apego aprendeu que esse é o preço para não ficar sozinho. E só quando você trouxer essa criança para a consciência, vai conseguir finalmente escolher diferente. O medo de perder fala mais alto. Agora vem a parte mais profunda, aquela que poucos têm coragem de olhar de frente. Muita gente não fica em relações ruins porque ama demais. Fica porque tem medo demais. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser escolhido por mais ninguém. Medo de confirmar aquela velha sensação de que eu não sou o suficiente. Donald Winnicott, um dos maiores psicanalistas da teoria do apego, explicava isso com uma clareza brutal. O falso self surge para garantir amor e aceitação. Ou seja, desde criança, quando você percebeu que ser autêntico poderia custar o afeto dos seus cuidadores, você criou uma versão de si mesmo mais adaptada, mais complacente, mais aceitável. Você aprendeu a sorrir quando queria chorar, a dizer tudo bem quando nada estava bem, a engolir suas necessidades para não incomodar, a se tornar o que o outro precisava que você fosse. E agora, adulto, você repete o mesmo mecanismo na relação. Você aceita menos do que merece. Você se cala quando deveria falar. Você se diminui para não exigir demais. Você tolera coisas que, no fundo, te destroem por dentro, só para não perder a pessoa, só para não ouvir aquele silêncio que parece confirmar: eu não sou digno de ser amado como sou. E o pior de tudo, aos poucos, você vai se perdendo de você mesmo. Você acorda um dia e não sabe mais o que gosta, o que sente, o que quer. Sua voz interna fica cada vez mais baixa. Sua autoestima vira refém do humor da outra pessoa. Sua identidade começa a depender de quanto espaço o outro te dá. Isso não é amor. Isso é sobrevivência emocional disfarçada de relacionamento. Você não está amando a pessoa. Você está usando a pessoa para não ter que enfrentar o medo antigo
de ser abandonado ou rejeitado, enquanto o medo de perder falar mais alto que o respeito por si mesmo, você vai continuar pagando o preço mais caro que existe, o preço de abandonar a si mesmo. Então eu te pergunto com toda a sinceridade, o que você está disposto a perder para continuar sendo quem você realmente é? Porque o dia que você decidir que não vai mais se trair para ser amado, é o dia em que você finalmente começa a se libertar dessa repetição. Não é sobre perder o outro, é sobre parar de se perder para manter o outro. E isso sim exige uma coragem que muitas poucas pessoas estão dispostas a ter. Caso clínico. Eu atendi uma pessoa que dizia com uma dor que dava para sentir na voz: Alan, eu sempre me envolvo com quem não me escolhe. Eu dou tudo, eu me entrego, eu me esforço, e no final a outra pessoa sempre me deixa em segundo plano. Parece que eu atraio quem não consegue me priorizar. Ela era inteligente, bonita, bem-sucedida profissionalmente, mas emocionalmente vivia mendigando migalhas. Quando a gente aprofundou o trabalho, não foi preciso ir muito longe. Apareceu uma história de infância bem clara. Desde pequena, ela precisava merecer a atenção do pai. Ele era ausente, ocupado, crítico. Só dava afeto quando ela tirava nota alta, quando se comportava perfeitamente, quando não dava trabalho. A mãe, por sua vez, vivia dizendo: não incomode seu pai, seja boazinha, não chore por besteira. Então, para aquela criança, a mensagem ficou gravada: amor não é dado, amor se conquista, amor é condicional. E o que ela fazia na vida adulta? Exatamente o mesmo padrão. Corria atrás de quem não dava amor fácil. Se apaixonava por pessoas emocionalmente indisponíveis. Interpretava silêncio como desafio. Confundia indiferença com mistério. E quanto mais a pessoa se afastava, mais ela se esforçava. Porque, inconscientemente, isso fazia todo sentido para a história dela. Era como se uma parte sua pensasse: se eu conseguir fazer essa pessoa me querer, finalmente eu vou provar que eu sou digna de amor. Só que, quanto mais ela corria, mais a outra pessoa se afastava. E quanto mais a outra pessoa se afastava, mais forte ficava a confirmação da ferida antiga. Viu? Eu não sou o suficiente. Era uma repetição perfeita, dolorosa, mas perfeitamente coerente com o que ela aprendeu sobre amor. Eu vejo esse padrão o tempo inteiro na clínica. Pessoas que só se sentem vivas quando estão tentando conquistar quem não as quer. Pessoas que acham que amor tem que doer para ser real. Pessoas que transformam relacionamento em projeto de salvamento emocional. E só quando trouxemos essa criança à consciência, quando ela conseguiu ver que não era mais aquela menininha precisando merecer o olhar do pai, só então ela começou a conseguir escolher diferente. Não da noite para o dia, mas começou. Porque o primeiro passo para romper a repetição é reconhecer que você não está louco, não está azarado e não está destinado a sofrer. Você está apenas sendo leal a uma história que não é mais sua. E o dia que você decide reescrever essa história é o dia que tudo começa a mudar. A virada de chave. Então presta atenção nisso aqui. Escuta com atenção, porque esse é o momento em que tudo pode mudar. Você não aceita pouco porque quer.
Você não aceita migalhas porque gosta de sofrer. Você não fica em situações que te diminuem porque é masoquista. Você aceita pouco porque em algum lugar bem fundo dentro de você, isso ainda parece amor. Mas não é. O que você chama de normal na relação é só o eco de uma ferida antiga. O que você chama de intensidade muitas vezes é só ansiedade disfarçada. O que você chama de paixão muitas vezes é só o medo de ser abandonado falando mais alto. Enquanto você não conseguir olhar para isso com honestidade brutal, vai continuar repetindo o mesmo filme com atores diferentes. A virada de chave não acontece quando você encontra a pessoa certa. A virada de chave acontece quando você para de trair a si mesmo para manter o outro por perto. A virada de chave é quando você consegue dizer pela primeira vez, com o peito aberto: eu mereço ser escolhido sem ter que correr atrás. Eu mereço consistência sem ter que implorar. Eu mereço paz sem sentir que estou sendo sem graça. Eu mereço ser amado sem ter que me destruir no processo. Isso não é egoísmo. Isso não é exigência demais. Isso é o mínimo que você deve a si mesmo. E eu sei que no começo vai parecer estranho. Seu corpo vai resistir. Vai querer voltar para o conhecido, para o caótico, para o quase. Porque o desconhecido assusta. Porque paz, para quem só conheceu turbulência, pode parecer vazio. Mas é exatamente nesse desconforto que nasce a liberdade. É quando você suporta a estranheza de ser tratado bem que você começa a romper o padrão. É quando você escolhe ficar sozinho por um tempo, em vez de se anular mais uma vez, que você começa a se reencontrar. A repetição só perde força quando você para de alimentar ela com a sua lealdade cega ao passado. Então a pergunta que fica é: você está disposto a sentir esse desconforto temporário para finalmente parar de aceitar menos do que merece? Porque o dia que você decidir que não vai mais se trair, é o dia que o seu inconsciente começa a aprender um novo caminho. E aí sim tudo muda.
E tem mais uma coisa que eu preciso falar com você, porque muitas pessoas, depois de entenderem a repetição, ainda caem na mesma armadilha. Elas sabem que estão aceitando pouco, mas quando finalmente aparece algo bom, saudável, consistente, elas fogem, ou perdem o interesse. Eu vejo isso o tempo todo na clínica. Quando surge algo saudável, uma pessoa que te trata bem, que está presente, que não joga jogos, que te respeita, a pessoa perde o interesse, o coração esfria, a química some, de repente acha que falta algo. Mas quando é difícil, quando a pessoa é emocionalmente indisponível, quando dá migalhas, quando some e volta, quando faz você correr atrás, aí sim ela se envolve profundamente. A paixão explode, a mente não para de pensar, o corpo fica em alerta 24 horas. Por que isso acontece? Porque isso não é falta de sorte, isso é autossabotagem emocional. A leitura psicanalítica é dura, mas muito clara. O sujeito evita o que é estável, porque não sabe sustentar o bom por muito tempo. O seu inconsciente foi treinado na instabilidade. Ele aprendeu que amor igual tensão, amor igual esforço, amor igual imprevisibilidade. Então, quando aparece estabilidade, o seu sistema nervoso não reconhece aquilo como amor. Ele reconhece como perigo. Como isso não vai durar, isso é cilada, isso é sem graça, isso não é para mim. É como se uma voz interna dissesse: espera aí, aqui está calmo demais, aqui eu não preciso lutar, aqui eu não sei quem eu sou, melhor voltar para o caos, porque no caos eu sei me virar. E é por isso que tantas pessoas destroem relacionamentos bons. Não porque a outra pessoa é ruim, mas porque o bom gera angústia, porque o bom expõe a ferida. E se eu não souber viver isso, e se eu não merecer isso, você prefere o drama porque o drama é familiar. Você prefere a dor porque a dor você já sabe carregar. Você prefere correr atrás porque correr atrás te dá a ilusão de controle. Mas a verdade é que você está sabotando o próprio bem-estar para não ter que enfrentar o desconhecido. Uma relação onde você não precisa se anular para ser amado. Uma relação onde você pode ser inteiro sem ter que provar o tempo todo que vale a pena. Essa autossabotagem é silenciosa. Ela não aparece como crise. Ela aparece como tédio repentino, como falta de atração, como não sinto mais borboletas. Mas, na verdade, o que você está sentindo não é falta de atração. É medo de sustentar algo bom. É medo de se entregar de verdade e depois ser abandonado. É medo de descobrir que, mesmo sendo tratado bem, você ainda se sente vazio. E aí teria que olhar para dentro. Então, o inconsciente faz o que ele sempre faz. Volta para o que conhece. Volta para o difícil. Volta para o que dói, mas não assusta tanto quanto a possibilidade de ser feliz. Se você se reconhece nisso, não se culpe. Isso não é defeito de caráter. Isso é programação emocional antiga que ainda não foi atualizada. O trabalho é exatamente esse: aprender a tolerar o bom, aprender a ficar quando as coisas estão calmas, aprender a receber cuidado sem achar que tem algo errado, aprender a sustentar o bem-estar sem sabotar tudo quando a ansiedade baixar, porque só quem consegue suportar o bom por muito tempo é quem realmente consegue construir algo que valha a pena. Enquanto você continuar se apaixonando pelo difícil e se entediando com o saudável, vai continuar preso no mesmo ciclo, só que agora com consciência.
A pergunta que fica é: você está disposto a sentir esse desconforto saudável ou vai continuar escolhendo o conforto do caos? Confusão entre intensidade e amor. E tem um erro muito comum que eu vejo repetidamente na clínica e que mantém muita gente presa nesse ciclo. As pessoas confundem intensidade com amor. Relações instáveis parecem mais vivas. O coração acelera quando a pessoa sobe. A mente não para de pensar quando ela volta. Cada mensagem que chega vira um evento. Cada silêncio vira uma tortura. E a pessoa olha para isso e pensa: nossa, que conexão forte. Isso sim é paixão de verdade. Já as relações saudáveis parecem sem graça. A conversa flui sem drama. A pessoa responde no tempo dela, sem joguinhos. Não tem pico de ansiedade nem de euforia. E aí vem o pensamento: não sei, falta química. Não sinto aquela emoção toda. Isso não é falta de química, isso é confusão emocional profunda. O que você está chamando de apaixonado muitas vezes não é amor. É o seu sistema nervoso em estado de alerta máximo. Você não está apaixonado, você está ansioso. A ansiedade disfarçada de paixão cria uma ilusão poderosa. Quanto mais instável a relação, mais viva ela parece. Quanto mais imprevisível a outra pessoa, mais você sente que tem algo especial. Quanto mais você precisa lutar para ser visto, mais você acredita que está vivendo um grande amor. Mas amor de verdade não te deixa com o estômago embrulhado. Amor de verdade não te faz checar o celular obsessivamente. Amor de verdade não te obriga a decifrar silêncios como se fossem códigos secretos. Amor de verdade te acalma, te dá espaço para respirar, te permite ser você mesmo sem ter que performar o tempo todo. A intensidade que você sente nas relações instáveis não é sinal de profundidade, é sinal de apego desorganizado. É o seu corpo repetindo o padrão de ativação que aprendeu na infância. Se eu não lutar, vou ser abandonado. Por isso, o saudável parece sem graça, porque o saudável não ativa o seu sistema de alerta. Ele não dispara dopamina em picos desesperados. Ele não te coloca na montanha-russa emocional que você aprendeu a chamar de amor. Eu costumo dizer aos meus pacientes: quando você sentir aquele frio na barriga misturado com medo de perder a pessoa, pare e pergunte: isso é amor ou é só o meu corpo revivendo o velho terror de não ser suficiente? Porque a maioria das vezes o que você chama de borboletas são apenas borboletas de ansiedade. Enquanto você continuar confundindo essa turbulência com paixão verdadeira, vai continuar rejeitando o que é bom e correndo atrás do que te destrói. O amor maduro é mais quieto, é mais constante, é menos espetáculo e mais construção. Ele não precisa de drama para provar que existe. Ele prova que existe justamente pela ausência de drama. Então, da próxima vez que você se pegar pensando: nossa, essa pessoa me deixa louco, tenha a honestidade de traduzir corretamente: essa pessoa me deixa ansioso. E aí você terá a chance real de escolher: continuar correndo atrás da intensidade que te esgota, ou começar a aprender a valorizar a tranquilidade que te constrói, porque no final das contas, o que parece sem graça hoje pode ser exatamente o que vai te salvar amanhã. O que é apego desorganizado?
O apego desorganizado, também chamado de apego desorientado, ou em adultos, apego evitante, medroso, é um dos 4 estilos principais da teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e aprofundada por Mary Ainsworth, Mary Lane e outros, enquanto os outros estilos têm uma estratégia coerente. Seguro igual busca equilíbrio, ansioso igual busca excessiva de proximidade, evitante igual evita intimidade. O apego desorganizado não tem estratégia consistente. A criança e depois o adulto ficam em um conflito interno sem resolução. Quer proximidade, mas ao mesmo tempo teme e evita o vínculo. É como se o sistema nervoso dissesse ao mesmo tempo: vem perto, eu preciso de você, e fica longe, você pode me machucar. Como ele se forma na infância? Esse estilo surge principalmente quando a figura de apego, geralmente o cuidador principal, se torna ao mesmo tempo fonte de segurança e fonte de medo. Isso acontece em situações como maus tratos físicos, emocionais ou sexuais, negligência grave, cuidadores assustados ou assustadores, pais com trauma não resolvido, dissociação, violência imprevisível, comportamentos parentais contraditórios, intrusivos ou amedrontadores, perda traumática ou separações abruptas sem elaboração. A criança aprende que a pessoa de quem ela mais depende para sobreviver é também quem pode causar dor ou terror. Isso gera uma confusão profunda. O cuidador não serve mais como base segura. Conceito central de Bowlby. Sem uma estratégia confiável, a criança exibe comportamentos contraditórios, desorientados ou paralisados. Aproxima-se e afasta-se, fica congelada, mostra medo ou até transe. Cerca de 80% das crianças que sofrem maus tratos desenvolvem apego desorganizado, contra cerca de 12 a 15% na população geral. Como o apego desorganizado se manifesta na vida adulta, especialmente em relacionamentos. No adulto, ele costuma aparecer como uma mistura caótica dos estilos ansioso e evitante, gerando o famoso padrão puxa-empurra. Deseja intimidade, conexão profunda, mas sente pavor quando ela se aproxima. Alterna entre momentos de apego intenso, ciúme, necessidade excessiva de momentos de distanciamento súbito, frieza ou fuga. Tem muita dificuldade em confiar, mesmo quando o parceiro é consistente e amoroso. Espera rejeição, abandono ou traição a qualquer momento. Pode sabotar relacionamentos saudáveis, justamente quando as coisas estão indo bem. Perde o interesse, cria brigas, se afasta emocionalmente. Confunde intensidade emocional, drama, ansiedade, altos e baixos, com amor verdadeiro. Relações estáveis e calmas parecem sem graça ou ameaçadoras. Dificuldade em regular emoções, explosões, shutdown emocional, dissociação ou sensação de vazio, visão negativa de si mesmo. Eu não mereço ser amado de verdade. E dos outros, todo mundo vai me machucar no final.
Por que é tão difícil romper esse padrão? Porque o inconsciente aprendeu que intimidade igual perigo. O corpo não reconhece paz como segurança, ele reconhece turbulência como familiar. Por isso, quando aparece um parceiro consistente, o sistema nervoso pode entrar em alerta. Isso não vai durar. Vou ser abandonado de qualquer jeito e sabotar tudo para voltar ao conhecido, caos. Como trabalhar isso? Perspectiva clínica psicanalítica. Trazer o padrão para a consciência, exatamente como estamos fazendo nessa palestra. Criar uma nova experiência relacional segura, na terapia com um parceiro estável ou com o próprio self. Aprender a tolerar o desconforto do bom sem sabotar. Trabalhar o trauma subjacente. Desenvolver autorregulação emocional, aprender a se acalmar sem depender do outro para regular o sistema nervoso. No consultório, eu costumo dizer, o apego desorganizado não significa que você é defeituoso, significa que você sobreviveu a uma infância onde o amor e o perigo vieram da mesma pessoa. Agora o trabalho é ensinar seu corpo que é possível ser amado sem ter que pagar com medo. Falta de identidade emocional. E agora eu quero tocar num ponto que é um dos mais dolorosos e dos mais invisíveis para quem vive dentro dele. Muitas pessoas que aceitam pouco não estão apenas repetindo um padrão de apego. Elas estão vivendo com uma falta de identidade emocional. Elas não sabem quem são quando não estão dentro de uma relação. Donald Winnicott, um dos maiores psicanalistas da escola inglesa, falava sobre isso com uma clareza que ainda hoje nos incomoda. Ele dizia que quando a criança não recebe um espelhamento consistente e verdadeiro dos seus cuidadores, quando ela é obrigada a se adaptar excessivamente para manter o vínculo, ela desenvolve o que ele chamou de falso self. O falso self é uma versão adaptada de si mesmo, criada para garantir sobrevivência emocional. É o eu que sorri quando quer chorar. É o eu que se cala quando quer falar. É o eu que se torna útil, agradável, compreensivo ou forte só para não ser rejeitado ou abandonado. E o que acontece com o verdadeiro self? Ele fica escondido, ele fica fraco, ele quase não tem voz. Com o tempo, a pessoa cresce e leva essa estrutura para a vida adulta. E aí surge o quadro que eu vejo com muita frequência na clínica. A pessoa não sabe quem é fora da relação. Quando está sozinha, sente um vazio estranho. Não sabe o que gosta de verdade, não sabe o que sente de verdade, não sabe o que quer. A vida parece sem cor, sem direção, sem sabor. Mas, quando entra em uma relação, especialmente uma relação intensa, instável ou exigente, ela ganha vida. De repente tem opiniões, tem desejos, tem energia. Ela existe através do outro. O outro vira o espelho que ela nunca teve na infância. O outro vira a referência que define se ela é boa, se é digna, se é interessante, se é amada. E é por isso que ela aceita tão pouco, porque sair da relação significa voltar para o vazio, significa enfrentar a pergunta aterrorizante: quem sou eu quando ninguém está me olhando, quando ninguém precisa de mim, quando ninguém me define? Essa falta de identidade emocional é uma das razões mais poderosas pela qual as pessoas ficam presas em relações tóxicas ou desequilibradas. Não é só medo de ficar sozinho, é medo de não existir sozinho. Sem o outro, a pessoa sente que some literalmente, que volta a ser aquela criança que só existia quando conseguia agradar, performar ou se adaptar. Por isso,
ela se anula tanto, por isso ela tolera desrespeito. Por isso se esforça além da conta, por isso confunde ser necessária com ser amada. O Winnicott diria que essa pessoa ainda não teve a chance de descobrir seu verdadeiro self. Ela ainda está usando o outro como muleta existencial. Enquanto ela não construir uma identidade emocional própria, um sentido interno de quem ela é, do que sente, do que valoriza, vai continuar dependendo do outro para se sentir real. Então eu te pergunto com carinho e firmeza, quando foi a última vez que você passou um tempo sozinho e se sentiu inteiro, sem precisar de validação, sem precisar de drama, sem precisar de alguém para te dizer quem você é? Se a resposta for não lembro ou quase nunca, é exatamente aí que está o nó central da sua repetição. A cura não começa quando você encontra a pessoa certa. A cura começa quando você começa a construir um eu que não dependa do outro para existir. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que você para de fugir do vazio e começa a habitá-lo com curiosidade em vez de pavor. Porque só quem consegue estar bem consigo mesmo consegue finalmente escolher alguém que soma em vez de alguém que preenche. E essa escolha muda tudo. A fantasia de que o outro vai mudar. E tem um último mecanismo que eu vejo com muita frequência que mantém milhares de pessoas presas por anos, às vezes décadas. É a fantasia de que o outro vai mudar. Você sabe que a relação não é boa. Você sente na pele que está recebendo pouco. Você percebe os padrões se repetindo, mas mesmo assim fica. E o que sustenta você aí? Uma esperança constante, uma voz interna que repete sem parar. Ele, ela, só precisa de tempo. Quando ele resolver os problemas dele, vai me valorizar. Ela mudou um pouco no começo, pode mudar de novo. Se eu for mais compreensiva, mais paciente, mais amorosa, ele vai finalmente me dar o que eu mereço. Essa fantasia é poderosa. Ela não é só um pensamento, ela é uma defesa psicológica. A interpretação psicanalítica é dura, mas libertadora. Você está usando a negação da realidade para sustentar o vínculo, em vez de enfrentar a dor, de admitir que a outra pessoa, do jeito que ela é hoje, não consegue ou não quer te dar o que você precisa. Você cria uma versão futura idealizada dela, uma versão que vai te escolher, te priorizar, te respeitar. Essa fantasia cumpre duas funções ao mesmo tempo. Primeiro, ela alivia a angústia imediata da rejeição e da frustração. Segundo, ela mantém viva a ilusão de que você não está perdendo tempo, de que não está se destruindo à toa. Enquanto você acreditar que só precisa de mais tempo, você não precisa tomar a decisão dolorosa de sair. Você não precisa enfrentar o vazio que viria depois. Você não precisa olhar para a própria falta de identidade emocional que mencionamos antes. Mas a verdade cruel é esta. A maioria das pessoas não muda enquanto estiver sendo recompensada por continuar igual. Enquanto você aceitar migalhas, enquanto você justificar o desrespeito, enquanto você se esforçar para merecer o amor dela. A outra pessoa não tem motivo real para mudar. O sistema está funcionando para ela. E você, enquanto isso, vai envelhecendo emocionalmente dentro dessa esfera. Eu vejo pacientes que passam anos dizendo, ele está melhorando, enquanto a realidade mostra exatamente o contrário. Eles transformam pequenos gestos mínimos
em provas de transformação. Um bom dia vira, ele está se esforçando. Um pedido de desculpas vira, ele está mudando. Isso não é otimismo. Isso é negação sofisticada. A fantasia de mudança é uma das formas mais eficazes que o inconsciente encontra para evitar o luto necessário, o luto da relação que nunca foi o que você precisava que fosse. E enquanto você se apegar a essa fantasia, vai continuar aceitando menos do que merece, porque a esperança de um futuro melhor te impede de exigir um presente digno. Então, eu te convido a fazer uma pergunta honesta e dolorosa. Se essa pessoa nunca mudar, você ainda estaria disposto a ficar? Se a resposta for não, então talvez esteja na hora de parar de investir no futuro imaginário e começar a olhar para a realidade presente, porque o dia que você conseguir abandonar a fantasia de que o outro vai te salvar, é o mesmo dia que você começa a se salvar de verdade. Não é sobre desistir das pessoas, é sobre parar de desistir de si mesmo enquanto espera que o outro se torne alguém que ele até agora não demonstrou ser. Essa é uma das libertações mais importantes que você pode fazer. E antes de terminarmos, eu preciso falar de algo que vai ainda mais fundo, porque muitas vezes a repetição que você vive não começou com você, ela é transgeracional. Você não está repetindo apenas o seu padrão, você está carregando uma história inteira. Padrões familiares inconscientes passam de geração em geração como se fossem herança emocional. Ninguém te contou explicitamente, mas você aprendeu no corpo, no silêncio, nas entrelinhas. Você viu seu pai se anular para manter a mãe por perto. Você viu sua mãe aceitar humilhação em nome de família. Você viu seus avós brigarem por décadas e continuarem juntos por dever. Você ouviu frases como homem é assim mesmo, mulher tem que aguentar, amor é sacrifício, ninguém é perfeito. E sem perceber você incorporou isso tudo. Por isso tantas pessoas escolhem parceiros que reproduzem exatamente os mesmos dramas
que viram em casa. A mulher que jurava nunca vou aceitar o que minha mãe aceitou, acaba ficando com um homem emocionalmente ausente, igual ao pai dela. O homem que dizia nunca vou tratar ninguém como meu pai tratava minha mãe, acaba controlando ou se afastando exatamente do mesmo jeito. Não é falta de discernimento, é lealdade inconsciente à história da família. Você não escolhe só por você, você escolhe por uma história inteira. O seu inconsciente faz um pacto silencioso. Eu vou repetir para não trair. Eu vou sofrer do mesmo jeito para não romper o elo. Eu vou aceitar pouco porque foi assim que meus pais sobreviveram ao amor. É como se uma parte sua dissesse, se eu escolher diferente, eu estou abandonando minha mãe, meu pai, minha linhagem. Se eu escolher um amor saudável, eu estou dizendo que o que eles viveram foi errado. Isso dói demais. Então você repete, não por masoquismo, mas por uma lealdade profunda, quase visceral, à sua origem. Essa é uma das razões mais fortes pelas quais é tão difícil romper o padrão, porque romper não é só sair de uma relação ruim, é romper com uma identidade familiar, é dizer, eu não vou carregar mais isso. Eu vejo na clínica mães que sofreram com pais ausentes e agora assistem as filhas repetirem o mesmo vazio. Pais que viram violência doméstica e agora reproduzem ou toleram o mesmo tipo de tensão. A repetição transgeracional é traiçoeira, porque ela se disfarça de normal. Você acha que está apenas vivendo sua vida, mas, na verdade, está honrando uma ferida que não é só sua. E o trabalho mais corajoso que você pode fazer é exatamente esse: tomar consciência dessa herança e decidir conscientemente. Eu honro meus antepassados reconhecendo a dor deles, mas eu não preciso repetir a solução deles. Você pode ser o primeiro da linhagem a escolher diferente. Você pode ser o ponto de interrupção dessa corrente. Não é egoísmo, é responsabilidade emocional com as gerações que virão depois de você. Então lembre-se sempre desta frase: você não escolhe só por você, escolhe por uma história inteira. E a pergunta que fica é: que história você quer continuar contando? A mesma que te faz aceitar menos durante décadas, ou uma nova que finalmente te permita receber o que você realmente merece? A escolha, por mais difícil que seja, está nas suas mãos, e só você pode decidir onde essa repetição termina. Medo do vazio. Não é o outro, é o depois. E por fim, eu quero tocar no medo mais profundo, aquele que quase ninguém admite em voz alta. Muitas pessoas dizem que têm medo de terminar a relação, mas o maior medo não é perder a pessoa. O maior medo é enfrentar o que vem depois. É ter que lidar com o vazio interno quando o outro não estiver mais preenchendo o espaço. Você aguenta humilhação, silêncio, migalhas, desrespeito. Mas a ideia de ficar sozinha com você mesmo te apavora, porque quando a relação acaba, o barulho externo para, e aí sobra só você, sem as brigas para distrair, sem a ansiedade para ocupar a mente, sem a esperança de que ele vai mudar para te dar um propósito. Só você, seu vazio, suas perguntas sem resposta, sua criança interna que nunca foi verdadeiramente vista, sua identidade que ainda não foi construída. O problema não é terminar, é ter que lidar com você depois. Esse é o medo real que não tem tanta gente presa em relações que já morreram há muito tempo. Enquanto o outro está lá, mesmo que mal, ele serve de escudo. Ele serve de distração, ele serve de muleta para não ter que olhar para dentro. Mas quando ele sai, o espelho fica limpo, e o que você vê nem sempre é bonito. Você vê o quanto se perdeu, você vê o quanto se traiu,
Você vê o quanto ainda não sabe quem é sem alguém para definir seu valor. E esse vazio dói mais que qualquer rejeição. Por isso, tantas pessoas voltam para o caos conhecido, para a turbulência familiar, para a dor que já sabem carregar, porque o silêncio depois da separação parece insuportável. Elas preferem sofrer com alguém a sofrer sozinhas. Mas aqui está a verdade que liberta. O vazio que você tanto teme não é um abismo sem fim. Ele é um espaço que precisa ser habitado. É o espaço onde o seu verdadeiro self pode finalmente nascer. É o espaço onde você vai descobrir o que realmente gosta, o que sente, o que quer. É o espaço onde você vai aprender a se acompanhar, a se consolar, a se respeitar, coisas que ninguém nunca te ensinou. O medo do vazio é, na verdade, o medo de se encontrar. Enquanto você fugir desse encontro, vai continuar usando o outro como anestesia emocional. O dia que você tiver coragem de ficar com o vazio, de tolerar o desconforto de não ter ninguém para preencher, é o dia que você para de aceitar menos. Porque aí você vai descobrir algo poderoso. Você consegue se acompanhar. Você consegue se suportar. Você consegue existir sem precisar mendigar, existir no outro. Então, se você está adiando o fim de uma relação que já te faz mal, pergunte-se com honestidade: estou ficando por amor a essa pessoa ou estou ficando por medo de ter que lidar comigo depois? Se a resposta for a segunda, saiba que o maior trabalho não é sair da relação, é aprender a entrar em você mesmo sem fugir. E esse trabalho, por mais difícil que seja no começo, é o que vai te permitir finalmente escolher relações que somam, em vez de relações que apenas preenchem. Porque quem aprende a habitar o próprio vazio nunca mais precisa aceitar migalhas para se sentir inteiro. Amor como lugar de dor. E tem uma última camada que eu preciso revelar, porque ela está na raiz de quase tudo que falamos até aqui. Muitas pessoas não aceitam pouco por acaso, elas aceitam pouco porque aprenderam, lá no fundo, que amor é lugar de dor, quando o sujeito cresce associando amor com sofrimento, tensão, sacrifício ou abandono, o inconsciente registra isso como a única forma possível de amar. Amar que não dói parece suspeito. Amor que é leve parece falso. Amor que é tranquilo parece sem graça ou sem profundidade. Você aprendeu que para ser amado precisava aguentar, precisava sofrer um pouco, precisava provar o tempo todo que era forte o suficiente para continuar. E agora, adulto, você desconfia de tudo que é leve. Quando aparece uma pessoa que te trata com respeito, sem você precisar mendigar, você pensa, deve ser pegadinha. Quando a relação flui sem drama, sem altos e baixos, sem ansiedade constante, você sente um vazio estranho e pensa, isso não pode ser amor de verdade. Porque o seu corpo foi treinado para reconhecer dor como prova de amor. A turbulência virou sinônimo de intensidade, o esforço virou sinônimo de dedicação. A espera virou sinônimo de paixão. Quem aprendeu que amor dói, desconfia do que não dói. É por isso que você tolera tanto, é por isso que você romantiza o caos. É por isso que você fica em situações que qualquer pessoa de fora olharia e diria, sai daí agora. Porque sair significaria abrir mão da única versão de amor que você conhece. E o desconhecido, um amor leve, consistente, respeitoso, gera mais angústia do que o sofrimento conhecido. Você prefere o amor que machuca, porque pelo menos ele faz sentido com a sua história. Ele confirma a crença antiga, amor tem que custar caro. Mas amor de verdade não é sinônimo de dor. Amor maduro não exige que você se destrua para provar que merece. Amor saudável não te deixa exausto no final do dia.
O que você chamou de amor durante tanto tempo pode ter sido apenas sobrevivência emocional disfarçada de romance. A grande virada acontece quando você começa a questionar essa associação antiga. Será que amor precisa doer para ser real? Será que eu consigo tolerar um amor que não me faz sofrer? Será que eu sou capaz de receber cuidado sem achar que tem algo errado? Essa desconfiança do leve é uma das últimas barreiras que o inconsciente coloca para manter a repetição. Mas quando você consegue atravessá-la, quando você permite que o amor seja leve sem entrar em pânico, quando você para de precisar da dor como prova de que é sério, é nesse momento que você finalmente sai do ciclo. Porque quem aprendeu que amor é dor, precisa reaprender que amor pode ser paz. E paz, para quem só conheceu guerra, no começo pode parecer estranha, mas é exatamente essa paz que você merece viver. Então, da próxima vez que uma relação leve aparecer e você sentir vontade de sabotar ou de achar que falta algo, pare e se pergunte: estou rejeitando isso porque não é amor ou porque eu ainda não sei como amar sem dor? A resposta para essa pergunta pode mudar toda a sua história. A posição de vítima inconsciente. Agora eu quero falar sobre um ponto delicado, um ponto que exige que a gente olhe para dentro com honestidade, mas também com muita compaixão. Muitas pessoas que aceitam menos do que merecem não estão apenas repetindo padrões. Elas acabam se colocando de forma inconsciente em relações onde sofrem, não porque querem sofrer, não porque gostam de ser vítimas, mas porque, em algum nível profundo, essa posição reforça uma identidade interna que elas conhecem muito bem. É como se uma parte de você dissesse: se eu estou sofrendo, pelo menos eu existo. Se eu estou sendo injustiçada, pelo menos alguém está me vendo. Se eu estou aguentando o que ninguém aguentaria, pelo menos eu sou forte, sou boa, sou dedicada. Essa é a posição de vítima inconsciente. Ela não é uma escolha consciente. Ela é uma estratégia antiga de sobrevivência que se transformou em identidade. Quando a criança não era vista em sua essência, quando seu sofrimento era minimizado ou ignorado, quando ela precisava se adaptar ou se anular para manter o vínculo, muitas vezes restava apenas uma forma de ser notada, através da dor. E o inconsciente guarda isso. Então, na vida adulta, a pessoa se encontra repetidamente em situações onde é a que mais se esforça, a que mais perdoa, a que mais entende, a que mais aguenta. E, paradoxalmente, isso dá um sentido temporário à sua existência. Reforça uma narrativa interna: eu sou a que sofre por amor, eu sou a compreensiva, eu sou a que fica até o final. Não é que ela queira ser vítima, é que sem essa posição ela não sabe quem é. Eu não estou dizendo isso para julgar ninguém, longe disso. Eu vejo essa dinâmica na clínica com muito respeito e cuidado, porque por trás dessa posição quase sempre existe uma criança que aprendeu que só era vista quando estava doendo, uma criança que precisou transformar a própria dor em moeda de troca por afeto ou atenção, e o adulto continua fazendo o mesmo, sem perceber. O problema é que essa posição, embora traga algum sentido, também não tem a pessoa presa, porque enquanto você ocupa o lugar de quem sofre, é muito difícil exigir respeito, é muito difícil sair, é muito difícil escolher alguém que te trate bem, porque isso quebraria a identidade que você construiu ao longo da vida. Quando você começa a trazer consciência para isso, não é para se culpar, é para se libertar. É para poder perguntar com gentileza e firmeza ao mesmo tempo: será que eu ainda preciso sofrer para me sentir importante? Será que eu ainda preciso aguentar o inaceitável para provar que sou digna de amor? Será que eu consigo existir sem ocupar o papel de quem leva a pior na relação? Essa consciência
não vem para acusar, ela vem para oferecer uma escolha nova. Você não precisa mais ser a pessoa que aguenta tudo para ser vista. Você pode ser vista sendo inteira. Você pode ser amada sendo respeitada. Você pode existir sem ter que pagar com dor. Se você se reconhece nisso, saiba que não há julgamento aqui. Só há um convite. O convite para sair do papel que te protegeu por tanto tempo e começar a construir uma identidade que não dependa do sofrimento para ter valor. Porque você merece ser amada não pelo quanto você aguenta, mas simplesmente por quem você é. E quando você consegue abandonar essa posição inconsciente, não por força de vontade, mas por compreensão profunda, é quando a repetição finalmente começa a perder sua força. A virada terapêutica. Chegamos agora no coração desta palestra, no ponto onde tudo pode mudar de verdade. Presta atenção, porque isso aqui é o que separa quem continua repetindo a vida inteira de quem finalmente rompe o ciclo. A chave não é encontrar a pessoa certa. A chave não é esperar que o outro mude. A chave não é ler mais livros, fazer mais cursos ou repetir afirmações de merecimento. A chave não é ter sorte ou encontrar alguém diferente. A chave é uma só, e ela é interna, parar de repetir o padrão. Enquanto você não interromper a repetição inconsciente, pode aparecer a pessoa mais perfeita do mundo na sua frente. E você ainda vai encontrar um jeito de transformar a relação em algo que te faça aceitar menos. Você vai sabotar o bom. Você vai romantizar o ruim. Você vai criar drama onde não existe. Você vai fugir do leve e correr atrás do caótico. Tudo para manter a fidelidade ao velho roteiro. A virada terapêutica real não acontece quando você troca de parceiro. Acontece quando você troca de posicionamento interno e quando você olha para todos os mecanismos que vimos até agora. A repetição, o apego desorganizado, a falta de identidade emocional, o medo do vazio, a fantasia de mudança, a posição de vítima, o amor como lugar de dor, a herança transgeracional, e decide com coragem: eu não vou mais alimentar isso. Não é sobre culpar o passado, é sobre parar de servi-lo. Não é sobre odiar quem você foi, é sobre deixar de ser leal a uma criança ferida que já não precisa mais carregar o peso sozinha. A virada acontece no momento em que você começa a escolher conscientemente o que a versão adulta de você merece, mesmo que o corpo reclame, mesmo que a ansiedade suba, mesmo que o vazio apareça. É quando você suporta o desconforto de não correr atrás de quem não te quer. É quando você tolera a estranheza de ser tratado bem sem sabotar. É quando você fica consigo mesmo tempo suficiente para construir uma identidade que não dependa do outro para existir. Essa é a verdadeira libertação, porque enquanto você buscar a pessoa certa sem ter mudado o padrão, vai continuar encontrando sempre a mesma pessoa com roupa diferente. Mas quando você muda o padrão, mesmo que ainda esteja sozinho, tudo começa a mudar ao seu redor. As escolhas ficam diferentes, os limites ficam mais claros. O que você tolera e o que você aceita mudam de patamar. A repetição só perde força quando você para de colaborar com ela. Então a pergunta mais importante desta palestra inteira não é porque eu aceito tão pouco. A pergunta que realmente importa é: até quando eu vou continuar repetindo o que já me fez tanto mal? O dia que você responder essa pergunta com ação, não com intenção, é o dia que você deixa de ser prisioneiro do seu inconsciente e começa a ser autor da sua própria história. Essa é a virada terapêutica. Não é bonita, não é rápida, mas é a única que realmente funciona. E ela começa agora dentro de você.
Chegamos ao final desta conversa e eu quero te deixar com algo muito claro. Você não aceita pouco porque é fraco. Você não aceita pouco porque falta sorte. Você não aceita pouco porque as pessoas boas já estão todas ocupadas. Você aceita pouco porque, até hoje, esteve preso em padrões inconscientes, padrões que começaram na infância, que foram reforçados pela família, que se repetem no apego, na autossabotagem, na confusão entre intensidade e amor, no medo do vazio, na falta de identidade e na lealdade a uma história que não é mais só sua. Você aceita pouco porque aprendeu que amor dói, que paz é suspeita, que o bom é sem graça e que sofrer te dá identidade. Mas agora você sabe, agora você tem consciência, e a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Lembre-se sempre desta frase: você não aceita o amor que merece, você aceita o amor que aprendeu a reconhecer. A virada não acontece quando você encontra a pessoa certa. A virada acontece quando você para de repetir o padrão e quando você decide que não vai mais ser leal ao seu passado às custas do seu futuro. Quando você tem coragem de enfrentar o vazio em vez de preencher ele com migalhas. Quando você para de romantizar o caos e começa a valorizar a paz. Isso não vai ser fácil. Seu corpo vai resistir. Sua mente vai querer voltar ao conhecido. Mas cada vez que você escolher diferente, mesmo que doa um pouco, você estará ensinando o seu inconsciente um novo caminho. Você merece mais, não porque eu estou falando, mas porque você já carrega essa verdade dentro de si há muito tempo. A única pergunta que realmente importa agora é: até quando você vai continuar sendo leal a uma história que te faz aceitar menos do que merece? Chegou a hora de escrever uma nova. Eu sou Alan David, psicanalista clínico. Se essa palestra tocou você de verdade, não deixe ela ser só mais um vídeo que você assistiu. Faça dela o começo da sua virada. Comece hoje, comece pequeno, mas comece. Porque a vida que você merece não vai chegar enquanto você continuar aceitando a que você já conhece. Obrigado por estar aqui até o final. E lembre-se, a repetição termina no dia em que você decide parar de colaborar com ela. Nos vemos na próxima.